Deixa eu pôr para gravar e vamos iniciar. Durante a aula, se não entender, quiser me interromper, não tem importância, tá bom? Pode parar, pode chamar que eu paro. Isso. Vamos lá. Então, nós vamos continuar, né, a nossa introdução ao estudo da nossa anatomia, tá? Só lembrando sobre o que eu tinha falado, que a anatomia é uma palavra grega que significa corte em partes, cortes em separar, sem destruir elementos. Então, eu não falei para você, quando a gente fala de estudos da anatomia macroscópica, significa grande. Então, são todos os órgãos e todas as estruturas grandes do corpo que podem ser examinadas a olho nu, tá? Então, que a gente consegue estudar sem a necessidade de qualquer outro equipamento para poder observar essa estrutura do nosso corpo. E nós temos a anatomia microscópica, ou mais conhecido como histologia, que na realidade é o estudo dos tecidos, né? Então aqui, ó, é uma visão microscópica, né, histológica de um corte de uma pele. Então a gente consegue ver aqui a epiderme, a derme, as células, ó, observem bem as células. Todas as células são assim, né? Tem o citoplasma, que a gente chama, e o núcleo pretinho, né? Que seria aonde tudo funciona, aonde tudo seria o estômago, o armazenamento, tá? Então, histologia é o estudo dos tecidos. Isso aqui a gente vai estar estudando desde aqui até a anatomia macroscópica, onde a gente pode observar a pele, observar os órgãos, tá? Então, isso é muito interessante. Temos também a nossa anatomia radiográfica. Não é especificamente a área de vocês, mas nós vamos estudar. Nós temos que entender os órgãos, a visão dos órgãos através do raio-x, né? Como que a gente pode identificar. Então, aqui, ó, é um raio-x de um tórax. A gente consegue identificar, ó, o coração, abaixo aqui o estômago, aqui, ó, bem de leve o pulmão, as costelas, lá no fundo as vértebras, né? Ó, o húmero, que é o osso do braço, a escápula, lá atrás, aqui a clavícula, a gente consegue observar, ó. Então, nós vamos ter esses 3 tipos de estudos. Estudos de anatomia macroscópica, microscópica e a nossa visão radiográfica. Então, como que funciona nos níveis de organização, né? Inicialmente, nós vamos estudar. Só um minutinho. Vou enviar o link para você, viu? Tem uma aluna que não está conseguindo entrar. Isso. Aí. Mais 2 entrou. Bom, então vamos continuar até ela entrar. Não, não entrou. Qual que é o nível organizacional das estruturas? Então, inicialmente, ó, são o nível químico. Então, são átomos que se agruparam e formaram moléculas. Essas moléculas vão se unindo
e formam, ó, por exemplo, uma hemoglobina, se formam Pessoal, tem que baixar o Zoom. O pessoal não está baixando o Zoom aí, não consegue entrar. Que formam hemoglobinas, uma proteína. E aí a gente evolui para o nível celular, que já são, por exemplo, uma quantidade de proteína ou uma quantidade de hemoglobina que se juntam, tá? E formam o nível celular. Aí, ó, já é uma molécula de lipídio, uma molécula, uma membrana de fosfolipídio, e todas juntas, aí sim, vão formar uma célula. Gente, só um minutinho que tem um pessoal não conseguindo entrar aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento e fazer o convite novamente. Mesmo link. Vamos lá. Vamos voltar. Vamos ver se elas conseguem entrar. Gente, trabalhar com internet é assim, viu? Aí. Voltando. Depois que se formam as células, a gente já consegue evoluir para o nível dos tecidos, tá? Então, várias células juntas, ó, tá vendo a célulazinha aqui? Várias delas juntas já vão formar o tecido epitelial, que é a parede dos tecidos. Aqui, ó, é um vaso linfático, mas se formam a pele, o conjunto de células formam os órgãos, vasos sanguíneos, o revestimento interno da parede abdominal e tudo mais. O conjunto de vasos sanguíneos e tudo mais formam os órgãos. E aí já é uma estrutura mais distinta. Então, tá vendo, ó? Tecido epitelial, que já forma o tecido muscular. Isso é um exemplo de um vaso linfático, tá? E de um tecido conjuntivo. Não estão conseguindo entrar. Não sei por quê. O link é o mesmo. E formam um tecido conjuntivo, tá vendo? Então, ó, é a união de vários tipos de tecido que a gente já vai definindo os órgãos, uma estrutura bem distinta. Já o funcionamento de todos os órgãos já se caracterizam pelo sistema. E aí já se formam, por exemplo, a união dos vasos já se forma o nosso sistema circulatório, né? Ou o nosso sistema respiratório, né? Todos a união dos órgãos. Temos também a união dos órgãos, já define um organismo em si, que se agem separadamente, mas interligados, conseguem mover um organismo vivo em geral, que é, na realidade, o que acontece aqui. Toda a união de os órgãos resulta nada mais, nada menos do que o funcionamento do ser vivo, tá? E nós temos variações anatômicas. Então, existe pessoas altas, pessoas baixas. Os órgãos, ele tem uma anatomia semelhante, mas
não são todos parecidos, tá? Então, o que que acontece? Pode acontecer de ter, por exemplo, aqui um estômago maior, um estômago menor, mas mesmo assim não deixou de ser estômago. Como nós temos variações anatômicas externas também. Então, tem pessoas que são mais altas, mais baixas, uma estrutura diferente, onde o tronco é maior e os membros inferiores são menores, os braços são mais alongados, ou ao contrário, pessoas que o tronco é pequeno, os membros inferiores são maiores. E tudo isso não quer dizer que tem comprometimento do organismo. Ah, mas eu tenho, o seu estômago é maior que o meu. Então quer dizer que o meu funciona bem, o seu já não tanto. Isso não interfere, tá? Porque os órgãos internos, eles são dispostos, né? São formados através da variação anatômica externa também. Então, todos eles são adaptados dentro do corpo em que a genética dá o diagnóstico dela, vai ser alto, vai ser baixo, né? Então, independente dessa variação anatômica interna, a funcionalidade do órgão continua a mesma, tá? E nós temos uma variação anatômica bem definida. Nós somos o ser humano, né, a variação anatômica externa, ela é definida em 3 partes, que é o indivíduo ectomorfo ou o longilíneo, que é aquela pessoa muito alta, com os braços, muito alongados, com as pernas também bem compridas. Geralmente ele é magro e bem alto, tá? Nós temos outra variação anatômica externa, que são os indivíduos mesomorfo, né? Que é um indivíduo teoricamente mais normal, que digamos assim, tem estruturas e órgãos equivalentes. Costuma ser magro, de estatura mediana, né? Os membros superiores e os membros inferiores são de tamanho equivalente, diferente do longilíneo, onde tem os membros superiores bem maiores do que os membros inferiores, né? Quase metade da população se enquadra como mesomorfo. E nós temos o indivíduo endomorfo, que é os brevilíneos. Na realidade, são pessoas um pouco mais baixinhas, que têm um tronco um pouco menor e o membro inferior também menor. As estruturas dos órgãos são menores, braços menores, e geralmente costumam ser um pouquinho mais gordinhos, né? A estrutura anatômica dele é o maior. É aquelas pessoas que a gente fala que tem ossos grandes, né? E ossos pesados, né? A pessoa fala, mas você não emagrece. Não, mas eu sou ossudo, eu tenho bastante osso. Geralmente são aquelas pessoas de estatura um pouquinho mais baixa. Então, só lembrando, né, que a divisão do corpo humano se dá em cabeça e pescoço, o tronco em tórax e abdômen e os membros, né, em superior e inferior. Essa é uma subdivisão que eu disse para vocês. Superior é ombro, braço, antebraço e mão. E os inferiores, quadril, coxa, perna e pé. Eu trouxe essa figura porque eu achei até ela mais interessante do que a outra que eu havia trazido. Essa é uma forma mais fácil de a gente visualizar a posição anatômica padrão, tá? Lembrando, corpo ereto, posição bípede em pé, tá? A face sempre voltada para frente e o olhar dirigido ao horizonte, nunca para baixo ou para cima. Os membros superiores vão estar estendidos ao longo do corpo e as palmas das mãos sempre voltadas para frente. Os membros inferiores estarão unidos, com as pontas do pés voltados para frente, tá? Só uma relembradinha, como eu falei para vocês, é muito importante essa posição anatômica, então tem que ficar muito bem gravada na cabecinha da gente. Essa é uma posição anatômica padrão. Então, isso aqui, vocês vão trabalhar demais. É a forma que vocês deitam o paciente, tá? Então, nós temos que a posição do corpo. O corpo ele está posicionado horizontalmente, com a face para baixo. Era só um minutinho. Meu anjo, faz assim. Desinstala o Zoom
e reinstala. Às vezes tem algum problema na hora que você baixou o aplicativo, tá? Porque o link é esse, todos conseguiram entrar. Então, quando a gente se refere a decúbito ventral, o paciente vai estar com a face para baixo, está em decúbito ventral ou posição de pronação. Quase não se usa esse termo posição de pronação. Então, quando alguém falar, deite o paciente em decúbito ventral. Ventral é como se ele estivesse de bruços, tá? Então, ele vai estar posicionado horizontalmente, sempre deitado, com a face para baixo. Essa é a posição de decúbito ventral. Então, quando a gente fala decúbito, é a forma que o paciente está deitado. Posição anatômica padrão, decúbito dorsal. Então, decúbito, ele sempre estará deitado. É a posição contrária. Então, ele sempre estará posicionado horizontalmente, porque ele está deitado, e a face, dessa vez, estará voltada para cima. Então, decúbito ventral de bruços, decúbito dorsal de barriga para cima. Sempre lembrando, isso é muito importante, tá bom? Vocês vão utilizar esse tipo de nomenclatura demais. E outra posição que a gente também coloca o paciente é o decúbito lateral. Esse é mais fácil de se lembrar, tá? Então, o paciente vai estar posicionado sempre lateralmente, de lado, sempre horizontalmente deitado e de lado, seja ele decúbito lateral direito, vocês vão virar o paciente para deitar sobre o braço direito, ou decúbito lateral esquerdo. Então, essas seriam as definições que vocês terão quando a pessoa pedir esse comando. Lateral sempre de lado, ventral de bruços, dorsal, barriga para cima. Os planos anatômicos, né? Eu trouxe algumas figuras que vai facilitar a gente conseguir ver. Ó. Essa é uma visão em 3D, se ficar mais fácil para vocês. Depois eu gostaria que vocês dessem uma revisada. Caso não ficou nada gravadinho, né? Ó. Então, é aqueles planos novamente. Vamos ver um a um. Plano sagital, plano frontal, né? Ou coronal e plano transversal. Eu trouxe novamente porque tem figuras novas, ó. Assim, às vezes, a gente consegue entender melhor. Então, ó, ao plano mediano, o sagital, onde corta a gente. Olha lá. Essa visualização é melhor. Então, aqui, eu trouxe também um corte de uma ressonância. Porque a ressonância é um exame que vai usar muito esses planos seccionais. Então, a ressonância, ela faz vários cortes milimétricos, tirando foto do corpo humano, no plano sagital, no plano coronal e no plano transversal. É assim que a gente vai conseguir fazer a leitura de uma ressonância magnética, tá? A tomografia também faz esse tipo de fotografia, utilizando os planos sagitais. Só que a tomografia, ela é um pouquinho menos completa do que a ressonância magnética, tá? Mas são exames que utilizam desses planos. Então, ó, são feitos cortes ao longo do corpo, tá? Para que a gente possa visualizar a sua anatomia. Eu acho que assim, essa figura ficou mais fácil da gente entender. Então, ó, o plano coronal divide a gente anterior e posterior. Olha que legal. Então, são cortes que vai. Lembra que eu falei para vocês? Da frente um pouquinho da orelha. É considerado plano anterior, né? Face anterior. E do corte um pouquinho para frente da orelha para trás, posterior, tá? Então, define o nosso corpo em antero, posterior. Ou póstero, anterior, tá bom? Isso é só para a gente dar uma relembrada. E o plano seccional do coronal num corte, também de uma ressonância, olha que legal. Então, cortou nosso corpo assim, aqui a gente consegue visualizar, ó.
partes dos ossos, porque o corte foi feito antes, músculo, pulmão, coração, estômago, rins, ó, intestino, fígado. Isso é muito legal, tá vendo? Então a gente consegue ver aqui, ó, direitinho esse corte dentro de uma ressonância. Por isso, da importância da gente entender esses planos, para que a gente possa entender também o tipo de exame que esse paciente for fazer. E o nosso plano transversal, que nos corta, ó, ao meio, tá? Então, são cortes que serão feitos nessa intersecção transversal, separando o quê? O nosso corpo em superior e inferior. Aqui, ó, tá vendo? É uma ressonância magnética vista desse ângulo. Então, aqui, ó, nós conseguimos ver o fígado, tá vendo como ele já se apresenta diferente daquele corte anterior? O fígado, a coluna, a gente consegue, ó, ver o pâncreas, o baço, né? A medula aqui, ó, a gente consegue visualizar bem. Então, a ressonância são esses 3 cortes. Por isso que vem, eu não sei se vocês já viram, já tiveram acesso, né? Vem uma quantidade muito grande daquelas chapas, né, que a gente chama, muito grandes dentro de uma ressonância. Por quê? Porque o corpo, ele é dissecado, né, através da ressonância magnética, nos 3 planos. O sagital, o frontal e o transversal. Então, por isso que, dependendo da área que a gente quer estudar, a gente consegue ver através da ressonância tudo, porque ela consegue visualizar órgãos, ossos, vísceras, tudo. Diferente, por exemplo, de um raio-x. Um raio-x consegue ver apenas umas formas mais densas, que seriam os ossos. Quase não dá para ver músculo, não dá para ver ligamento. A gente vê, às vezes, lembra lá atrás que eu mostrei para vocês? A sombra de um órgão, quando esse órgão ele tem uma estrutura mais densa, tá? E aqui na ressonância, a gente consegue visualizar melhor. Internamente, órgão por órgão, ela é cortada milimetricamente, então a gente consegue visualizar se tiver, por exemplo, um nódulo pequeno, consegue visualizar uma pedra nos rins, consegue visualizar uma lesão de joelho exatamente onde ela aconteceu, qual a altura do tendão, qual músculo, qual rompimento ósseo aconteceu. Por exemplo, aqui ó, na medula a gente consegue visualizar se tem uma hérnia de disco que ela sai um pouquinho para fora, diferente no raio-x. O raio-x você tira a radiografia somente lá nos decúbitos, lembra? Então, vira de barriga para cima, tira de frente. Vira de barriga para baixo, tira de costas. Vira de lado, é somente esses 3 decúbitos. Então, são exames que utilizam formas diferentes. Tá bom? Então, aqui é só relembrando quais são os planos. Essa figura eu achei interessante. E aqui nossos eixos para a gente lembrar, tá? Essa figura também deixa a gente bem mais fácil de visualizar. Então, nós temos o eixo longitudinal, o transversal e o sagital, que divide a gente em antero-posterior. Então, aqui, só relembrando quais são os eixos, né? Tá lá, o longitudinal e o transversal. Outros termos que a gente tem que entender também. Ó, pessoal, caindo a gente toma uma aguinha e volta, tá bom? Então, são termos de posição e direção. Então, quando a gente disser mediano, é tudo que está situado no plano médio, no meio do corpo. Medial é tudo que estiver próximo ao plano mediano. Lateral é tudo que estiver mais afastado. Intermédio é entre o médio, o mediano e o lateral. Anterior ou ventral. Então, a gente utiliza essas duas formas, né? Quando para a gente quiser definir. Então, aqui, a parte anterior ou a parte ventral. Lá atrás, parte posterior ou a parte dorsal. Então, quando a gente está nos planos, a gente fala anterior e posterior. Aí, quando está no decúbito, a gente fala diferente. Decúbito dorsal e decúbito ventral.
mas os dois significam a mesma coisa. Então, aqui, ó, é um corte para a gente entender, né? Um corte mediano, e tudo que se está mais afastado é lateral, mais próximo do corte mediano, medial. Relembrando, ó, partes do corpo, posição anatômica, essa é a correta. Então, nós temos a definição superior ou cranial, que é próxima à extremidade superior do corpo, mais próximo do crânio. A gente quase não utiliza esse termo cranial. Pessoas mais antigas, médicos mais velhos, enfermeiros mais antigos utilizam essa nomenclatura cranial, mas hoje em dia é mais superior e inferior. Inferior é mais próximo à extremidade inferior, que seriam os pés, né? Ou que a gente chamava antigamente de caudal. Interno, que é próximo ao centro da cavidade, e externo é afastado de alguma cavidade, que eu vou falar sobre uma estrutura, seja o tórax, seja o crânio, seja sobre um órgão. Externo, médio, quando uma estrutura está posicionada entre duas outras, né? Então, quando eu disser o terço médio do abdômen está localizado o baço, né? Então, é do abdômen. Ou eu posso fazer essa referência. O baço está entre a parede abdominal e o estômago, por exemplo. Aqui é só relembrando, antero, posterior, inferior e superior. Nós temos também outra definição superficial, que sempre será próximo da superfície do corpo. Então, é de dentro para fora, tá? Tudo que está mais próximo da superfície, da área externa do corpo, fora do nosso corpo, é chamado de termo superficial. Profundo, está afastado da superfície do corpo. Então, seria uma parte mais interna do corpo, tá bom? Proximal é mais próximo da raiz do membro. Então, a gente lembra da posição anatômica, tá vendo? Então, tudo que estiver, por exemplo, como referência, o ombro, o braço, perdão. Então, o que está mais próximo? Mais próximo do corpo. Como referência, aqui é proximal. Então, todas as estruturas que tiver referente à articulação do ombro é chamada de proximal. Então, se eu disser terço médio proximal do ombro direito, então será aqui. Uma estrutura que estará localizada aqui. Ou terço médio distal. É uma estrutura que estará mais longe do ponto de referência, que é o ombro, tá? Então, quando a gente fala de proximal e distal, sempre referente ao que está mais próximo à linha mediana do corpo. Então, se eu estou falando do cotovelo, do antebraço, o que está mais próximo do corpo? É o cotovelo, não o punho, tá? Então, o cotovelo está proximal e o punho está distal, distante da linha mediana, tá? Homolateral é do mesmo lado, homo iguais, lateral, então é tudo que eu for me referir que está do mesmo lado, ou contralateral, que é o lado oposto, tá? Então, quando eu disser movimente o braço contralateral ao ombro esquerdo, então é o outro braço. O movimento é ao contrário. Se é o ombro esquerdo, ele tem que fazer um movimento para o ombro direito. E aqui eu trouxe para vocês um pouquinho, porque nós vamos já entrar, né, nessa parte de sistema esquelético, e nós vamos utilizar algumas nomenclaturas, para que vocês fiquem mais familiarizados, tá? Então, quando a gente falar sobre região axial, eu vou falar mais lá na frente. Nós vamos nos referir ao esqueleto do tronco, esqueleto fixo. E região apendicular ou esqueleto apendicular são os membros. Lembra que eu disse para vocês na aula passada? A gente se refere aos membros que estão, teoricamente, pendurados fora do nosso tronco, do nosso eixo axial, tá?
Então, na região axial, nós temos a cabeça, que possui uma outra nomenclatura também. Geralmente não se fala cabeça, se fala cefálica, tá? Então, vamos nos familiarizando com esses termos. Nós temos a parte da testa, é testa? Não, é frontal. É olho? Não, é orbital. É nariz? Não, é nasal. É boca? Oral. Queixo? Não, mentual ou mento. Isso é muito utilizado. Então, são termos que a gente vai se referir quando a gente falar sobre a cabeça cefálica. Então, vamos lá de novo. Testa, frontal, olho, orbital, nariz, nasal, boca, oral e queixo, mentual, né? Não utilizamos o termo pescoço, é cervical. Isso vocês vão usar demais. Lesão cervical, vértebras cervicais, né? Subclávia cervical, que é uma veia, tá? Então, não é pescoço, cervical. E já vamos entrar no tronco. É tronco? Não. Porque o tronco inteiro, ele é subdividido em dois. Lembra que eu falei para vocês? Tórax e abdômen. Mas a gente não fala tórax, é torácica, tá? Esse osso do meio, nós nos referimos ao... Esse osso chama externo, então é a região external, tá? Então, onde que fica o coração? Posterior ao external. Axilar, né? São termos muito parecidos. Então, não é subaco, não é sovaco, não é axila. É região axilar. E sobre a mama, né? Os seios, é região mamária. Então, a gente vai fazer essa nomenclatura. E a região do abdômen é a região abdominal. E a única estrutura que a gente tem de posicionamento é o umbigo, mas não é umbigo, é umbilical, tá bom? Passando para baixo é a região pélvica. Então não é quadril, é pélvica, tá? Dentro da região pélvica, nós temos aquela estrutura um pouco abaixo, perto dos órgãos reprodutores, que a gente chama de inguinal, ou a nossa famosa virilha, tá? Então, dentro da região pélvica, nós temos essa nomenclatura, que é a virilha, que é nada mais do que a região inguinal. Então, a gente tem que ter essa nomenclatura. E finalizando, né, a nossa região axial, quando a gente se referir sobre os órgãos vitais, é a região púbica, tá? O pubis, aonde fica localizado o pubis, nós vamos estudar isso nos ossos. Então, a região púbica. Esse é um resumo da região axial sobre as nomenclaturas mais utilizadas, tá? Nós vamos cair, falta menos de 1 minuto. Então, a gente vai tomar uma aguinha e logo eu já passo o link de volta para você. Eu vou tentar ver com a menina que não conseguiu entrar, tá bom?